Aleluia. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queria pedir para você estar abrindo a sua Bíblia hoje no livro de Gênesis, capítulo 32. Eu vou tentar não estender muito hoje, mas eu quero estar falando algo assim muito importante para a sua vida e para a minha vida. Eu quero falar hoje sobre o que nós temos que fazer para conquistar tudo que Deus tem na nossa vida, da maneira dele. Então, o título da mensagem de hoje é Lute até vencer. Lute até vencer. As coisas que Deus tem para a gente, elas necessitam de fé e ela exige que você lute, que você corra atrás, né? Que você consiga buscar melhorar naquelas áreas que você tem debilidade. Por mais abençoado que você seja, às vezes tem uma área que você precisa de uma bênção, que você precisa vencer, que você precisa romper. E Jacó, ele é um exemplo do que eu quero falar aqui hoje, de lutar até vencer. Tá certo? Então, abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Olha só, Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 24. Fala assim: Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Enquanto lutavam, então ele declarou: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: Eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem orientou: Não te chamarás mais Jacó, sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevalecesse, ou lutasse com Deus e com homens. Se você notar aqui nesse versículo 24, diz que ele estava lutando com um homem. Um homem apareceu e ele lutou com esse homem e ele ficou lutando ali por horas, porque ele queria uma bênção. Ele queria uma bênção. E eu quero te dizer uma coisa, ele não estava pedindo coisas para Deus. Jacó, quando ele estava lutando aqui, ele era próspero, ele era muito rico já. Jacó era casado, Jacó tinha filhos, tinha terra, mas existia alguma coisa dentro dele que ele precisava vencer. E eu, no contexto de hoje, eu vejo isso muito nos dias de hoje. Às vezes as pessoas estão prosperando, tem algum dom, tem algum talento, tem alguma coisa que faz bem, mas existe uma área da vida, que é esta mesma área de Jacó, que faz com que as pessoas não se sintam seguras. O que é isso, pastor? É o sentimento de rejeição. Rejeição é uma infecção na alma. É uma infecção, a pessoa e é difícil você não ter passado por algum momento ou uma situação que você foi rejeitado, entendeu? Pelo que você é ou pelo que você não é. Mas você já foi rejeitado em algum lugar, você levou um currículo, a pessoa não quis nem olhar para você, você entrou num colégio, ninguém lhe deu o valor necessário, quando você nasceu, talvez a pessoa não, os seus pais não estavam prontos para lhe receber, talvez você é adotado, talvez uma série de coisas pode ter acontecido com você, que você se sentiu rejeitado. Então, normalmente uma pessoa que se sente rejeitada, ela trabalha muito para quê? Para mostrar que pode alguma coisa, que é alguém pelo seu trabalho. Entendeu? Mas lá dentro existe um vazio, existe uma insegurança muito grande quando a pessoa é rejeitada. E aqui Jacó era muito próspero, mas Jacó vivia correndo. Deus abençoava Jacó tremendamente. Deus fazia que Jacó prosperasse onde ele estivesse. Jacó era alguém trabalhador. Jacó tinha a bênção de Deus, ele não precisava fazer nada disso, mas a rejeição, como? Ele começou sendo rejeitado pelo pai dele, logo cedo. Depois ele foi rejeitado pelo irmão dele. Ele teve que sair e começar a vida dele trabalhando, sendo enganado às vezes pelo Labão. Ele botava vários salários, porque tudo que Jacó fazia prosperava. Jacó, ele era meio, vamos dizer assim, astuto.
Ele comprou a bênção, que era do pai. Ele queria ser abençoado de todo jeito, então ele comprou a bênção. Ele enganou o irmão dele lá e vendeu a bênção. Ah, Jacó teve culpa? Não. Quem teve culpa foi o Esaú, que vendeu a bênção. Onde já se viu você vender a bênção? Ele era inteligente. Se ele pudesse ser abençoado 2, 3, 4 vezes, ele seria. Só que o erro é de quem vende, não é de quem compra. Você e eu temos que ir atrás da bênção. Quem está vendendo a bênção está errado. Quem está correndo atrás da bênção, quer ser abençoado, você não precisa comprar a bênção. Mas naquele entendimento, como ele era muito novo ainda, ele ainda estava se descobrindo como homem, ele ainda estava descobrindo as coisas, ele estava querendo ser abençoado, ele sabia que a bênção do pai dele era muito importante para vitória e sucesso na vida dele. Ele sabia disso, todo mundo sabia. E ele nasceu na guerra dos dois nascendo, ele saiu agarrado no calcanhar. Então, eu quero dizer para você, a bênção é muito importante. Estar debaixo de uma cobertura é muito importante. Desde aquele tempo, estar debaixo de uma cobertura espiritual, estar debaixo de uma bênção, estar debaixo de alguém que está orando, de alguém que vai abençoar, os seus caminhos vão se abrir. É diferente. Isso aqui a gente tem que valorizar hoje. Então, o que eu aprendo aqui com Jacó, começando aqui? Lute até vencer. Ele teve algumas experiências com Deus nesse trajeto. Ele começou a fazer prova de Deus nesse trajeto. Ele teve sonhos com Deus nesse trajeto. Ele dormiu e disse que viu os anjos descendo e subindo, e ali chamou Betel. Ele teve várias experiências com Deus. As experiências que ele tinha com Deus fazia com que ele quisesse voltar para sua casa. Quanto mais ele conhecia de Deus, mais Deus se revelava para ele. Deus dizia para ele: eu sou contigo. Eu sou contigo, eu vou te fazer prosperar. Deus era com ele, era visível como Deus fazia ele prosperar no seu trabalho, na sua família, em todos os lugares Jacó prosperava. Mesmo que Jacó tivesse esse sentimento de rejeição dentro dele. Mesmo que ele não se sentisse aceito em qualquer lugar. Naquele tempo, quem tinha que dar o dote era o pai, para quem fosse casar. Ele trabalhou 14 anos, olha só. Deixa eu ver aqui. Aqui no capítulo 29... Capítulo 29, versículo 15. Versículo 15 fala assim, ó: quando este disse: só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Olha só, quando você acha que você não é digno, que você não está pronto, que você quer impressionar alguém, você às vezes, impulsivamente, diz que vai fazer alguma coisa que não é necessário. Ele poderia ter dito: eu vou trabalhar 7 meses, eu vou trabalhar 1 mês. Ele disse que ia trabalhar 7 anos para ganhar Raquel. Então, olha só, cuidado com os limites que você mesmo determina para a sua vida. Que às vezes você tem uma ideia: daqui a 10 anos eu vou ser alguém. Quem disse que Deus não quer te fazer alguém hoje? Quem disse que Deus não quer te fazer vencer hoje? É por isso que eu digo, a gente tem que ter sabedoria. Tem muitas coisas que as pessoas, elas colocam uns dogmas, uns paradigmas. Por exemplo, eu gosto e concordo com campanha de oração. Você vai lá na casa da pessoa e ora 7 vezes até a pessoa ser curada. Mas se você vier para mim e eu for orar com a pessoa, e eu vou lá orar com a pessoa e ela vai ser curada no mesmo dia, ou seja, não vai precisar dos 7 dias de oração, porque ela já foi cuidada, entendeu? As 2 maneiras estão certas, as 2 maneiras são eficazes, entendeu? Eu creio que as 7 semanas de oração será mais bênção na questão da comunhão e de agregar pessoas e ganhar almas. Então, nesse sentido é melhor. Mas na fé, Jesus passava, tocava e curava. Então as 2 maneiras são boas, entendeu? Vamos fazer essas 7 semanas, porque além dessa pessoa ser curada, vamos ganhar mais almas. Então, glória a Deus, essa é uma maneira mais eficaz para ganhar almas. Agora, dependendo do tempo e da fé da pessoa, essa mesma doença, com uma oração, a pessoa já foi curada. Então, se o objetivo era só a cura, ela já recebeu a cura, já está curada, já pode ir para casa, está entendendo? Eu não posso colocar Deus num quadrado. Porque se eu fizer desse jeito, aí a muralha cai. Não, isso não é assim. Ele pode acontecer dessa maneira, pode acontecer em 3 dias, em 5 dias, em 7 dias. A gente não pode determinar algo enquadrado para Deus. Aqui ele disse que iria trabalhar 7 anos por Raquel. Foi um desejo dele, então beleza. Mas ele gostava muito de Raquel. Diz aqui o seguinte, olha só.
Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a um outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas que pareciam poucos dias, pelo tanto que amava. Diga assim, pelo tanto que amava. A pessoa trabalha 7 anos, parecia 7 dias, porque a amava. O amor é essa força motivadora que faz você fazer qualquer coisa. Então, essa é a diferença quando tem amor no negócio. Não é qualquer coisinha, não quer ver, qualquer coisinha acabou, qualquer coisinha eu desisto desse trabalho, eu desisto dessa obra, eu desisto desse ministério, eu desisto disso. Tem que ter amor. Ele trabalhou 7 anos porque a amava. E tem mais. Quando ele trabalhou 7 anos, na hora que ele foi receber a bênção, o que aconteceu? Lá era o seguinte, o casamento lá não era igual a hoje, não tinha nada a ver. O pai trazia, botava numa tenda, juntava os dois no escuro e pronto, no outro dia eles estavam casados. Não era, aí tinha festa e tudo, tinha festa, tudo, aí no final eles iam para uma tenda, e aí naquele momento ali eles se casavam, os dois se tornavam um. Só que quando ele deitou, ele foi ver que ele não era Raquel que tinha sido entregue, era Lia, e aí, que era a mais velha, e aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, 14 anos trabalhando. Então a gente diz o seguinte, Jacó era muito esforçado, ele era muito trabalhador, ele tinha as coisas erradas que ele, né, mas na verdade, que o erro todo que a gente ouve da história de Jacó, é quando ele trabalhou, o nome dele quer dizer enganador, usurpador e todas essas coisas, mas se a gente for estudar a profundo, não é exatamente isso. Um dia eu vou explicar para vocês. Mas o que acontece? Ele pegou uma bênção que Deus já tinha abençoado ele. A bênção vem de Deus, Deus já tinha liberado uma palavra para ele, que ele iria prosperar, que ele iria ser próspero. Deus já tinha escolhido ele no ventre. Você foi escolhido no ventre, não foi quando sai do ventre. Era no ventre que a gente é escolhido. Salmo 139, você foi escolhido e todos os dias da sua vida foi conhecido pelo Senhor. Então eu queria te mostrar hoje o que isso causa dentro da gente. Quando ele roubou essa bênção, que o irmão dele estava furioso, ele saiu da terra. Ele foi para cá. O irmão dele casou com as mulheres erradas tiraram toda a alegria da mãe dele, e ele disse que ele não queria que Jacó fizesse a mesma besteira. Ele disse, vai para uma casa de um parente, vai para lá, e lá tu vai escolher uma mulher que seja da mesma tribo, que seja da mesma visão. E aí ele encontrou Rebeca. Então Jacó, ele passou por um tempão, ele encontrou Rebeca, ele trabalhou lá com Labão, ele prosperou, o tempo se passou, ele teve experiência com Deus, mas ele queria mais. Você quer mais? Essa é a pergunta, você quer mais? Você já viu pessoas que vivem falando do passado? O passado foi uma bênção, ontem foi uma maravilha, mas hoje pra gente, melhor. O hoje pode ser melhor. A Bíblia diz que o que está por vir é melhor. Então eu preciso crer que o que Deus tem para mim é melhor. E para ter essa ousadia e trabalhar como se fosse, diz, eu trabalho para Deus por mais de 10 anos, por mais de 20 anos, mas é como se fosse alguns dias que passou. E é exatamente isso que eu sinto. Faz anos e anos que eu trabalho para Deus, muitos anos. E eu vejo o seguinte, é como alguns dias que passou, porque eu faço por amor. Quando você ama as coisas, você faz por amor. Quando você faz por obrigação, um dia na semana ou um dia no mês, para qualquer coisa que você vai servir, é um fardo, é um peso. Ai meu Deus, eu que tenho que ir lá fazer isso. Ai meu Deus, hoje é meu dia. Já notaram? Falta o quê? Amor. Porque quando ama, você trabalha tantos anos e faz tantas coisas com alegria no coração. E Deus, Ele sonda o nosso coração, já pensou? Então uma das coisas que a gente tem que sempre orar é, Senhor, me dá amor. Porque amor é a motivação correta. Amor, a Bíblia diz que sem amor, você pode dar o seu corpo para ser queimado e não vai adiantar de nada. Pode dar tudo que você tem para os pobres e não vai adiantar. Então, qual é a motivação para fazer qualquer coisa na vida? O amor. O amor, eu amo isso, eu amo a Deus, eu faço por Deus, é por causa dEle, é por Ele, para Ele. E isso só é verdade quando você passa por dificuldade. Porque quando está tudo bem e está vindo recompensa, é muito fácil você trabalhar recebendo um salário. É muito fácil você fazer coisas recebendo recompensas. E quando você não vê a recompensa, porque Deus sempre te recompensa, mas quando você não está assistindo essa recompensa, você tem logo o desejo de parar. Não tem recompensa nisso, não tem graça, não tem recompensa. O que eu estou ganhando com isso?
Então, é isso que eu quero dizer hoje para você. Será que existe uma ferida lá dentro? Jacó viu anjos subindo e descendo, ele teve experiência com Deus, ele prosperou, mas dentro dele, aquela rejeição desde a infância dele permanecia lá. Ele ainda se sentia rejeitado, ele ficava com medo, ele precisava romper isso na vida dele. Só que quanto mais você vai ficando mais velho, você começa a identificar áreas na sua vida que precisa ser tratada. E quando você está andando com Deus, Deus vai te convencer de tratar as coisas. Quando ele começou a ter experiência com Deus, sabe o que ele disse? Eu quero voltar. Eu quero voltar lá. Eu quero voltar para onde eu saí. Eu quero voltar para a minha cidade. Eu quero acertar aquilo lá. Eu quero acertar com o meu irmão que está virado comigo. E ele começou a orar a Deus, para que Deus o protegesse. E ele começou a criar uma estratégia para que o irmão dele, que vinha furioso, com mais 400 homens encontrar ele, ele começou a mandar presente. Mandou um presente na frente, mandar um grupo na frente para ir acalmando o irmão dele. E eu quero dizer para vocês, esse é o desejo que Deus quer para a gente. Você tem que fazer coisas como Jacó, quando a sua maturidade vem. O que eu faço para ajeitar com o meu irmão? O que eu posso fazer para consertar alguma coisa que está me enganchada com o irmão? Entendeu? Quem foi fazer isso foi Jacó. Quem estava tendo experiência com Deus era Jacó. Rico, ele já era. Próspero, já era. Casado, ele já era. O que ele queria? Ele não queria mais se esconder. Uma pessoa que tem um sentimento de rejeição dentro dela, ela vive se escondendo. Se esconde das pessoas, se esconde do trabalho, se esconde das famílias, se esconde de tudo. Porque ela acha que ela não vai ser aceita, ela acha que ela precisa da aprovação de todo mundo toda hora. E você não precisa disso. Você que está em Cristo Jesus já é amado, já é aceito. E isso é muito importante para um crescimento espiritual. Por exemplo, você trabalhar e alguém não falar para você que foi um bom trabalho, você já quer sair do trabalho, porque ninguém me elogiou. Está entendendo? Porque ninguém me visitou, porque ninguém reparou no meu design, ninguém reparou no meu carro novo, ninguém reparou no meu corte de cabelo. Ou seja, a gente está buscando, quando a pessoa tem esse sentimento de rejeição, é como se fosse uma infecção lá dentro da sua alma. Não dá para ver, mas está lá. Tem pessoas que estão rindo, mas estão chorando por dentro. Tem pessoas que estão falando assim, mas por dentro estão moídas, estão com vergonha, não tem paz lá dentro. Por alguma coisa que já aconteceu na vida. E quando você começa a ter experiência com Deus, Deus quer que você volte às vezes e resolva aquilo. Tudo ele já tinha conquistado, mas ele precisava ganhar a alma dele. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ele tinha que ter paz com ele mesmo. Ele precisava se perdoar, ele precisava do perdão do irmão, ele precisava restaurar aquilo que tinha sido destruído na identidade dele. Por isso que eu preciso saber onde é que eu estou hoje. Às vezes a gente fica se garantindo numa vitória que a gente teve, ou uma conquista que a gente teve, mas normalmente a gente coloca isso acima, o mais trabalho, para quê? Para tentar esconder a minha parte fraca, para tentar esconder uma coisa errada que aconteceu. Você não precisa, para isso existe o perdão, mas tem que sair do coração. Ele fugiu, mas ele queria acertar aquilo. Entendeu? O que ele fez foi errado, não tinha como desfazer aquele negócio todo lá, de ter colocado as peles no braço, se passar pelo irmão, não precisava nada disso. Mas ele era bem mais novo, né? E a mãe dele ainda ajudou ele naquela arrumação. Mas ele queria acertar aquilo lá. Então vou te falar, à medida que você vai conhecendo de Deus, você vai querendo acertar mais. Você vai querendo resolver mais. Quem lembra lá do Zaqueu? Jesus não pediu nada quando ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu disse, olha, se alguém eu difamei, se alguém eu extorqui, eu devolvo 4 vezes mais. A presença de Deus, sem que ninguém peça, faz com que você queira acertar, voltar atrás, consertar aquilo. Ter um coração limpo, dizer, não, eu errei, mas eu fui perdoado, eu errei, mas eu voltei lá, eu tirei isso, mas eu coloquei lá, isso não tem mais. Esse senso de conserto, esse senso de perdão, vai tirar essa infecção, que é rejeição, de dentro das pessoas. Jacó era abençoado por Deus. Às vezes a pessoa tem um dom, um talento, alguma coisa, e as pessoas acham que isso é tudo. Não é. Ele era abençoado por Deus, mas ele tinha um sentimento
de rejeição. Ele ficava perguntando: se o Senhor realmente é comigo, faça isso. Lembra de Gideão? Também tinha esse sentimento de rejeição. Deus escolheu ele e ele disse o seguinte: eu sou o menor da minha casa, eu não posso. Mas Deus dizia: eu sou contigo. Tu vai falar eu vou falar o que, Moisés? Você vai falar o que eu mandar você dizer. Você vai dizer que eu sou. Ou seja, Deus toda hora colocando para cima, reafirmando, porque ninguém se via. Só depois de andar com Deus, que a pessoa vai começar a sarar a identidade, porque todos nós já passamos por algum tipo de rejeição, sendo rejeição pelo que nós somos ou pelo que nós não somos. Entendeu? Você entrar num lugar, mas você não tem aquela calça que era para ter adequada, não tem aquele dinheiro, não tem aquele status, não tem aquela língua adequada, aquela linguagem adequada, ou o contrário. Então, ou a pessoa entra aqui, eu não me sinto à vontade por causa disso, porque eu não entendo nada do que estão falando, e eu vou para um lugar mais simplesinho. Então, assim, a pessoa se sente rejeitada. Não é o problema de quem está falando, mas é o problema que está interno das pessoas. E é isso que eu estou dizendo nesta noite. Deus, Ele quer sarar feridas, Ele quer pagar o passado. Ele quer dizer: meu filho, eu te aceito. Por isso, as palavras de Deus é assim, ó: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele sempre está afirmando, ele sempre está: eu sou contigo, eu vou fazer, eu vou à frente. Deus, Ele quer que você confie nele. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas você sabendo, Jacó sabendo que Deus era com ele ainda tinha muitas dúvidas. Se isso ia dar certo, se isso não ia dar certo. Será que o irmão dele ia matar ele? Deus tinha falado para ele que ia proteger ele pouco tempo antes. Agora é o seguinte: quando Deus te dá uma palavra, tu tem que agir. Ele tinha que encontrar com o irmão dele, ele precisava resolver um negócio, e ele decidiu voltar. E ele ficou sabendo que o irmão dele estava vindo, então ele começou a ter uma ideia de mandar presentes, de mandar um pedaço na frente, até as mulheres na frente e as crianças ele mandou. E ele foi chegando lá, e quando ele chegou lá, ele se ajoelhou. Outra coisa que a gente vê é, Jacó, ele tinha um coração quebrantado, ele se humilhava, ele fazia qualquer coisa para não ter briga. Já tem pessoas que fazem tudo para ter briga. Se aparecer na minha frente, vai dar uma briga feia, né? É bom que nem apareça mesmo, porque se aparecer, o pau vai quebrar. Então a gente vê as histórias de homens de Deus. Jacó, se você não sabe, Jacó já é um milagre, porque a mãe de Jacó não podia ter filho. Isaac teve que orar e orar profundamente. E aí nasceu Jacó. E Esaú agarrado. A oração foi tão forte que veio dois de uma vez. Então, cuidado. Às vezes você acha que não pode ter, a oração vem forte demais, vem logo dois de uma vez. E aqui eu vou entendendo, quando ele chega aqui nesse texto que eu comecei, deixa eu abrir aqui, que aqui é maior a letra. Fala assim, ó: entretanto ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Vamos lá. Nem sempre o lugar de sozinho, o lugar de solidão, é um lugar de coisa ruim, não é um lugar de perda. Aquele lugar que ele sozinho era um lugar que Deus iria usar para transformar a vida de Jacó. Às vezes você está se sentindo sozinho, está se sentindo sozinha. Calma, será que esse não é um tempo que Deus quer gastar contigo, está te dando tempo? Tem pessoas que gostariam de conseguir um tempo para ficar sozinho e conseguir orar, um tempo de passar uma noite sozinho com Deus, mas não tem como conseguir. E aqui ele conseguiu um tempo sozinho com Deus. Ele passou as mulheres, passou tudo e ficou lá. E ali ele começou a lutar com Deus. Eu poderia falar que ele estava lutando aqui, quando ele fala no versículo 24, ele fala que veio um homem lutar com ele. No versículo 28 já era Deus. Talvez ele estava lutando com ele mesmo, com a crença dele mesmo, com as coisas dentro dele mesmo. Entendeu? Com a parte do homem e a parte de Deus. O que Deus queria para ele e que Deus poderia abençoar ele. E ele, como homem, não conseguia receber as coisas. E ele tinha que lutar para receber. Na oração não é diferente, você tem que lutar para receber. A mulher ela queria que o juiz
resolvesse a sua causa, ela ia, importunava, até receber a causa. Aqui não foi diferente, apareceu um anjo, mesmo o anjo aparecendo, não quer dizer que a tua bênção está garantida. Tem gente que está vendo o anjo e está pensando que a bênção está garantida. Não, não está. Ele viu o anjo, só que ele teve que lutar com o anjo. E diz que foi até pela manhã. Foram horas de luta. Lembra do cego Bartimeu? Ele começou a gritar, Jesus indo embora. O pessoal mandou ele calar a boca, mas ele estava lutando com Deus. Até Deus mandar, vem cá. Sempre a pergunta é, o quanto você quer? Quanto mais difícil as coisas ficam e mais você persevera, Deus vê que você quer. Toda vez que as coisas estão ficando difíceis e você está abrindo, você está dizendo que vai desistir, que você não aguenta mais, você é fraco. E você não está lutando até vencer. Diga assim, eu tenho que lutar até vencer. O objetivo é esse, eu preciso lutar até vencer. Ele venceu, Deus mudou o nome. Mudou o nome quer dizer mudou a história. Se você começar a orar hoje, e orar, e eu não aceito, e eu quero a bênção, e eu não vou dormir enquanto não me abençoe, Deus muda o teu nome e muda a tua história. Ele muda a história, ele muda o nome. O negócio é o seguinte, a gente está acostumado a fazer o que todo mundo faz. Às vezes, aquela oraçãozinha, aquele Pai Nossozinho, né? Aquela oraçãozinha, obrigado Deus por esse dia, já dormiu. Só que quando você quer algo de verdade, você vai para um lugar sozinho, como Jesus dizia, e ora, até você sentir a bênção, até você sentir que Deus tirou aquela doença, até você sentir que a tristeza foi embora, até você sentir que a paz do Senhor veio sobre o seu coração, porque existe opressão, existe diabo, existe dificuldade direto, tentando nos colocar para baixo. Mas se você orar, dobrar o joelho, orar, jejuar, o que acontece? Essas cadeias serão quebradas. Você vai sentir a paz, a tranquilidade, o domínio próprio de novo. Então Jacó, ele estava cansado, porque sabe o que é estar cansado? É você ver que você é próspero, saber que você trabalhou tantos anos e já tem suas casas, já tem seu gado, já tem a sua família, tem tudo, mas tinha problema de relacionamento. Tinha problema de relacionamento com a família, problema de relacionamento com os outros. Tinha alguém que não gostava dele, tinha alguém que falava mal dele, tinha alguém que queria matar ele. Sabe quando eu sei que as coisas precisam melhorar? É quando eu sei que isso acontece e eu não vou lá para resolver. E se você for lá para resolver e a outra parte não quiser, aí é problema da outra pessoa. Mas enquanto você tem que fazer a sua parte. Só que ele não fez de qualquer maneira. Ele foi lá, mandou presente, ele orou antes, ele fez tudo, se humilhou, ter paz. A Bíblia diz que quando possível tenha paz com todos. Ele não estava esperando a reação que ele iria receber do irmão dele. Ele pensava que o irmão dele ia matar ele, para ser bem sincero. Então eu quero dizer para você aqui, quando ele diz assim, então ficou para trás sozinho. Tem horas que você tem que ficar sozinho. Eu vou ficar aqui atrás sozinho, eu vou ali sozinho, eu preciso orar, eu preciso recarregar minha bateria, eu preciso vencer essa área, esse pensamento, isso que está me distraindo, porque tem coisas, o que te tira da presença de Deus é a distração. A distração é um sentimento, às vezes é uma coisa, é uma falha, e você começa a perder a unção. Então olha só, então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Por que especificou até o raiar da alvorada? Porque algumas lutas levam tempo. Algumas batalhas na sua vida levam tempo. Ali ele já tinha lutado com muitas outras coisas. Mas naquele momento ele estava lutando, e orando, e lutando mesmo, desgastando, tendo desgaste. Diz que até a coxa dele foi tocada, ele saiu mancando. Que ele tinha uma marca. Ele ficou com a marca da oração. Eu não vou mostrar para vocês não, porque eu nunca fiz isso. Mas se eu mostrar para vocês, os meus joelhos aqui, não cresce mais pelo, está encalejado, de tanto orar. Aquela parte aqui não funciona. Por isso que eu comecei a mudar, de deitar, de andar, porque essa parte aqui, não adianta que não tem mais. Porque eu gostava só de joelho, até que calejou um negócio.
E aí eu comecei a deitar, andar. Mas não era para... Estou dando só esse exemplo para dizer que aqui está dando um exemplo que ele lutou com Deus a noite toda. Já pensou? Eu quero mais, mas eu ainda não senti aquilo que eu queria. Não, vou ficar mais acordado, mas amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas eu quero mais, eu quero mais. Quantas e quantas noites intercedendo, intercedendo e orando para ver um milagre acontecer. Milagre, Senhor, só o Senhor agora, só o Senhor para suprir nessa área nesse mês, só o Senhor para fazer esse milagre, só o Senhor para, como é que eu faço agora? Entendeu? E Deus vem, faz um milagre aqui, faz outro milagre ali, mas é resposta de oração. E eu quero dizer para vocês, vocês são resposta de oração. A gente tem que vencer dificuldades. Agora eu tenho que olhar para o alvo. O evangelho é isso, é o arrependimento das obras mortas e ter os olhos fixos em Jesus. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito, ele queria consertar. Aquilo foi tantos anos atrás, aquilo foi uma coisa atrás. Então isso tem que estar sempre no coração do cristão. Se arrepender daquilo que desagrada a Deus e buscar a Deus. Um arrependimento com oração, com jejum, com pranto. Sabe? Porque eu vou dizer, você nunca vai conseguir chorar nos pés do Senhor se não tiver um coração quebrantado, se não quiser de verdade. Quando você quer de verdade, ou quando você ama de verdade, a obra, por mais anos que passem, é como se fosse dias. Porque está sempre no primeiro amor. Por isso que a Bíblia diz, o que é que eu tenho contra vocês? Que vocês perderam o primeiro amor. Volte às primeiras obras. Qual é a primeira obra do cristão quando ele se converte? Quer ler a Bíblia direto. Quer participar dos cultos, todos os cultos. Quer jejuar. Quer ir para a vigília. Não perde nada. Isso é obra do cristão quando logo se converte. Aí depois vai amadurecendo, vai aparecendo os dons, os talentos, as coisas. Aí começa a não ter muito tempo para Deus. Porque começa a ter tempo para todo o resto. Então as prioridades, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. A gente tem que dar o nosso melhor. Se eu fazia antes, eu consigo fazer de novo. Se eu fazia antes, eu consigo fazer de novo. Eu quero de novo, eu quero mais de Deus. Deus, Ele quer ver o seu coração e a sua busca. Se ninguém buscar, eu continuo buscando. Se ninguém acreditar, eu continuo acreditando. Por quê? Porque a gente tem que fazer segundo a palavra. Ao redor não vai ter gente cheia de fé. Você tem que ser a pessoa cheia de fé. Pode notar onde no seu trabalho, onde você vai, não vai ter gente cheia de fé, não. Você tem que ser a tocha. Você tem que ser o cheio de fé. Tem gente que está sempre esperando outra para se escorar. Você que tem que ser o pilar que outras pessoas escorem em você. Essa é a diferença do cristão. E aqui ele começou, eu sinto tanta falta disso. Já viu as pessoas falando? Eu sinto tanta falta daquilo. Eu sinto tanto aquilo. Eu vou esperar até eu ser abençoado. Está perdido. Você vai esperar. Você tem que buscar. Você tem que fazer acontecer o negócio. Eu vou esperar até Deus me abençoar. Como? Você espera orando, você espera fazendo, você espera saindo. Foi assim que houve o avivamento de Atos. Então, aqui Jacó, ele queria vencer esse sentimento. Então, olha só. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Deixa eu te falar, mesmo que você fique doente, mesmo que toque na sua coxa, mesmo que tome as suas coisas, mesmo assim, você tem que dizer, eu não te deixo ir, eu não deixo Jesus, eu não deixo a minha fé, eu não deixo de acreditar, e tem mais, eu só vai sair daqui quando me abençoar. Ele era ousado, quem é ousado ganha bênção. Pensa no camarada, foi tocado, doendo, ele estava com a coxa desmentida, estava doendo. Quantas vezes você não está doente, está sangrando, mas eu vou. Uma vez eu cortei o pedaço do dedo e ia saindo fora. Eu não queria nem nas coisas, eu não queria perder o culto, fiz uma gambiarra. Botei um negócio aqui no dedo e fui. Depois eu estava quase pálido assim, perdendo sangue, indo para a igreja. Uma vez eu bati o carro de frente, saí rachado do meio, estava pregando sem dente. Pensa na loucura. Eu quebrei os 2 braços aqui, ó. Tem platina aqui. Era meio maluco, né? E aí não podia dirigir. Rapaz, para comer e tomar banho era um sacrifício. Lá ia eu inventar dirigir. Eu disse, não preciso de mão mesmo para dirigir. Rapaz, nesse dia um cara deu uma freada na minha frente, que eu nunca tinha acontecido. E eu freiei aquela dor. Teimoso, às vezes, mais novo. Um voltou para o lugar, o outro estava fora do lugar, disse, vai voltar em nome de Jesus, e não quis. E tirei o gesso antes do tempo. Teve que serrar a teimosia. Teve que serrar esse bicho, esse aqui, e colar de novo.
porque ele estava a coisa mais esquisita do mundo. Ainda bem que era nos Estados Unidos e o pessoal era bom, viu? Mas ficou isso aqui para cima, fora do lugar, horrível. Então, todas as vezes que você teima, inventa coisa, vai quebrar a cabeça e vai aprender. Jacó tinha quebrado a cabeça e estava aprendendo. Eu estou contando algumas maluquices aí que você vê. Às vezes, Deus vai deixar você passar por tanta coisa, só que tem coisas que você vai dizer, epa, eu já vi esse filme antes, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não vou teimar com isso, eu não vou para lá. Eu preciso querer voltar, eu preciso querer. Se tu não quer, tu tem que orar para querer, porque esse é o certo. Se tu está desanimado, o certo é ter bom ânimo, então eu vou orar para que Deus me dê bom ânimo. Porque é isso que a Bíblia diz. Se tu não quer resolver, tu tem que orar para Deus trazer, porque quem traz o querer e o efetuar é Deus. Então eu vou orar, Senhor, me faça querer ir lá. Senhor, tira o medo do meu coração, tira a vergonha de dentro de mim, me faça querer acertar. Aí você ora para querer, porque às vezes você está sendo, eu estou sendo sincero, pastor, eu não tenho vontade de ir, e eu estou sendo sincero para você, o jeito de fazer é orar para Deus trazer o querer, mesmo quando você não quer ir. Jesus, que era Jesus, Filho de Deus, ele disse assim, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então nós precisamos querer, e quando nós não queremos, temos que orar para Deus colocar esse querer no nosso coração, e ir andando, então olha só, ele tocou na articulação de Jacó de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então ele declarou, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó rogou, eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. A frase foi, eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Ele queria a bênção de verdade. Agora, que bênção é essa? Ele queria ser livre. Ele queria resolver as coisas com o irmão dele. Ele queria ter coragem de resolver aquilo. Ele queria ter sabedoria para aquilo. E ele sabia que só Deus poderia fazer. Tem situações na minha e na sua vida que só Deus pode fazer. Mas você tem que demonstrar para Deus que você quer aquilo ali. Ele queria bênção. Não te deixo ir. Não adianta ver anjo. Não adianta nada. Eu quero a bênção. Eu quero que as coisas aconteçam. De verdade, eu quero uma mudança. Eu venho vivendo, eu venho tendo sonho, eu venho fazendo altares para o Senhor, eu venho prosperando, o Senhor tem dado filhos, tem feito tudo, mas eu quero a tua bênção. Eu quero a bênção. A bênção é muito mais importante do que riquezas, do que coisas. A bênção de Deus é o que nós precisamos hoje. Paulo diz que a graça dele bastava. A graça, a presença, uma bênção de Deus, a aprovação do Senhor na nossa vida é a coisa mais importante. Então, ele perguntou o nome, ele falou assim, ao que o homem inquiriu, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Do que te chamam? Do que te chamam? Como é que você é conhecido? O teu nome tem a ver com a tua história. O nome de Jacó tem a ver com a história dele. E ele tocou na ferida. Qual é o teu nome? Enganador, usurpador, e o bichinho trabalhador que só indo atrás, orando, mas todo mundo que olhava para ele, via como esse nome, usurpador, enganador, roubou a bênção, o natural, o homem, e eles exaltam muito isso. Um dia eu vou parar para explicar isso para vocês, mas essa é a parte que vocês conhecem, então por isso que eu estou pregando dessa maneira. Então, um dia eu explico isso para vocês direito, mas o que acontece? Imagina só, você crescer a sua vida toda te chamando, ei mentiroso, vem aqui, ei enganador, vem aqui, e ele trabalhando, e aquilo era algo que ele tinha feito lá atrás, ele trabalhando, e quem estava enganando ele era Labão, trocando o salário, tocando coisa, trocando a esposa, e ele trabalhando, e ele trabalhando, e ele trabalhando, e ele estava na bênção, ele não estava fazendo mais nada de errado, e isso começaram a passar na cara dele, os religiosos, as coisas erradas, que ele fez lá atrás, quando ele era bem novinho ainda, com a ajuda da mãe dele ainda, mas ele carregou aquele nome por tantos anos, mas Deus era com ele, e a bênção de Deus era com ele, ele prosperava, e tudo que ele fazia ia dando certo, até chegar um momento que ele disse, eu não aguento mais isso, todo o teu problema está no teu nome. Qual é o teu nome? Quando Deus te faz perguntas, é porque Ele quer se revelar a você. Presta atenção, eu estou dizendo, quando Deus te faz perguntas, é porque Ele quer se deixar ser conhecido por você. Quando Ele pergunta, é porque Ele quer responder. Qual é o teu nome? Ele estava mostrando, tu quer a bênção? Sabe onde é que está a bênção? A bênção está na mudança de nome. Você não vai se chamar mais Jacó.
Você não é mais um mentiroso. O Novo Testamento diz que as coisas do passado ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, e que você foi formado da palavra incorruptível. Não tem como corromper a palavra de Deus, ela é incorruptível. Então, eu quero dizer para você hoje que às vezes Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: tem coisas na tua vida que eu quero remover de vez, tem lembranças na tua vida que eu quero remover de vez, para que você se sinta bem, para que você entenda que eu não vejo como o homem vê. Porque enquanto os homens falavam alguma coisa de Jacó, Deus dava sonho para ele de escada no céu, Deus abençoava ele sentia a presença de Deus, a voz de Deus dizia que era com ele tinha o apreço de Deus, ele tinha o cuidado de Deus, ele tinha a bênção de Deus. E agora ele iria ter a dos homens, porque a única área na vida dele que tinha problema, que ele teve um problema lá atrás, ele iria resolver aquilo. Entendeu? Muitos anos se passaram até isso acontecer. Olha só aqui. Diga: eu sou um lutador. Todos nós estamos lutando em alguma área em nossa vida. Só que você só vai vencer se você não desistir e se Deus te abençoar. Tem que ter a bênção. Jacó sabia que ele não ia conseguir sozinho. Ele nem tentou enfrentar o irmão dele sozinho. Ele nem tentou resolver as coisas dele sozinho. Aprenda isso. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eu preciso é da bênção de Deus. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Quando a bênção de Deus vem sobre a tua vida, pode se levantar o inferno todinho. Mas Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar. Então, olha só. Olha só, versículo 26. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Aqui o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem o orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Ele começou, mudou o nome dele e disse que o nome dele era príncipe. Agora o nome dele foi mudado, porque ele tinha lutado com o homem e com Deus. Como é que ele lutou com Deus? Perseverando, não desistindo, dizendo que a bênção de Deus era mais importante do que tudo que ele já tinha. Porque até o físico dele foi tocado. Lembra da história de Jó? O Satanás ia e roubava as coisas e Jó firme. O Satanás vinha e matava os animais e Jó firme. Até que ele disse: mas se tu tocar na saúde dele, com certeza ele vai falar mal de ti. Com certeza ele vai abandonar a fé dele. E ele ficou doente dos pés à cabeça. Ainda assim, Jó manteve a fé. Aqui é a mesma coisa. Vamos ver se ele quer mesmo. Ele está lutando, ele tem força, mas vamos ver se ele ficar doente. Quando a pessoa está doente, a primeira coisa que faz, às vezes, é perder a fé. Orei tanto, estou doente. Que negócio é esse? Ele ficou com a coxa doente, mas foi. Continuou, não te deixo ir, estou doente, está doendo a minha perna, estou manquejando, mas está agarrado com Deus lá e não deixa Deus sair. Esses são os exemplos que eu falo da constância e os exemplos de fé. Jó, Jacó, aqui. Qualquer coisa eu esmoreço. Está entendendo? É isso que eu tenho que ter constância, tem que ter firme fundamento. E aí o que é que eu faço? Mando o povo marchar. Deus nunca mandou voltar. Manda o povo marchar. Deus vai mandar marchar. Deus vai mandar que as coisas se abram. Ele vai fazer sair água da rocha. Mas Deus é contigo. Olha só. Jacó respondeu, então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Olha aqui. Jesus, glória a Deus. Agora abre a sua Bíblia aí. Glória a Deus. Se eu achar aqui o texto aqui.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo 29. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Olha só, a pessoa que foi para matar ele correu ao encontro dele, abraçou e o beijou. Agora, como algumas pessoas querem me convencer que Deus não faz isso? Deus faz isso. É isso que Deus faz. Isso é o que Deus faz. O que o diabo faz é outra coisa, mas o que Deus faz é isso. Ele pega uma pessoa que está querendo te matar, transforma toda a situação, como em outro versículo tem, que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele foi fazendo a coisa certa. Jacó foi se humilhando, mandando presente, mas o coração de Esaú foi tocado. Quando ele viu o irmão dele, ele foi para abraçar e beijar. Ou seja, o que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo. Tudo é possível ao que crê. Agora sim, não era mais Jacó, era Israel recebendo a bênção. Jacó recebeu muitas bênçãos do Senhor, mas a Bíblia diz que o melhor está por vir. E Israel recebeu a maior das bênçãos, que era a união dos irmãos. Era a bênção entre os irmãos. É deixar a rivalidade de lado, o erro de lado, esquecer o passado e viver Cristo. Isso é para poucos. Ele estava disposto a isso. Ele estava disposto, ele estava orando por isso. Então, por isso que eu sou contra algumas maluquices que eu escuto por aí, que Deus vai matar isso aí, Deus vai não sei o quê, está amaldiçoado até a última geração, quando Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer dar oportunidade que haja o que houve entre os irmãos aqui. Que haja uma reconciliação, que o coração seja quebrantado. Até em filmes do mundo. Você vê quando o bonzinho vai lá e salva o irmão mau, né? Aí quando vai ver, ele dá outra chance, aí o mal tenta matar ele de novo, dá outra chance, tenta matar ele de novo, aí ele termina morrendo. Mas o bom sempre tenta salvar. No que depender de você, você tem que tentar salvar, não empurrar. Salvar, mas eu estou te dando a mão, eu estou te perdoando, eu estou te dando a oportunidade, estou aqui, entendeu? O bom dá a mão, o bom perdoa, o bom vence o mal com o bem. Só que o mal, ele mesmo se mata, esse é que é o problema. Ele mesmo termina se matando com as maldades dele. Mas tem uns que conseguem perdoar. Esaú, ele está virado, mas a raiva passou. A mágoa passou. O ferimento de Jacó foi sarado. Entendeu? Aquele sentimento de rejeição, que ele ia ser rejeitado. Por quê? Porque o que ele lembrava do pai? O pai escolheu o outro. O que ele lembrava do irmão? O irmão é mais forte. A bênção era para o irmão que quer me matar. Ou seja, dentro do laço familiar, ele era o rejeitado.
Ele era o que tinha que sair, ele que tinha que se virar, ele era o menor. Então é isso aí, ele cresceu com essa imagem. Mesmo Deus o abençoando, ele sabia que ele não tinha aprovação de casa. Mas ele voltou para casa, abençoado. Ele deu com o irmão dele. Agora, olha só, e eu vou falar do processo para vocês e vou acabar mais cedo do que o costume. Vamos lá. Mas Esaú, versículo 4, mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Então as servas dos seus filhos se aproximavam e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se te agradaste de mim, aceita esses presentes de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Sabe por que ele falou, é como ver a face de Deus? Porque ele viu ali a resposta de Deus. Aquele não era Esaú. Aquele não era Esaú. Aquele não era o Esaú que queria matar ele. Aquele ali já era um Esaú que foi tocado por Deus, que já tinha o coração quebrantado e que Deus tinha escolhido. Deus já tinha respondido a oração de Jacó. Quando você vê alguém mudar com você repentinamente, alguém mudar ao seu critério, quer dizer que Deus tem escutado a sua oração. Aquela pessoa que te acusava não vai te acusar mais. Aquela pessoa que te perseguia não vai te perseguir mais. Chega uma hora que Deus escuta a tua oração. Ele vê o coração. E sempre, Jesus foi traído, negaram Jesus 3 vezes. Sabe o que Jesus chegou para Pedro e disse: tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Jesus não desistiu de ninguém. Jesus não abandonou ninguém. Judas só morreu enforcado porque ele se enforcou. Mas Jesus também não desistiu de Judas. Foi Judas que desistiu dele mesmo. É isso que eu estou dizendo. As pessoas, se você pregar um evangelho acusador e sem salvação, você vai fazer as pessoas fazerem o que Judas fez. Para Judas não existia mais perdão. O que eu fiz foi imperdoável. Vou morrer. Se enforcou e morreu. Tem pessoas que se enforcam e morrem por causa do tipo da mensagem que escutam dentro da igreja. Tem. Não tem jeito para você. Você blasfemou. Para você não tem mais opção. Mas tudo que eu queria era ser isso. Tudo que Deus chamou é para ser isso. Aí o líder diz: você não pode ser mais nada disso. Acabou o seu sonho, acabou o seu chamado. Um homem não consegue tirar o chamado de Deus da sua vida. Vai arranjar confusão com Deus para lá, mas não tira o chamado de Deus da tua vida. Tem disciplina para ti? Tem. Tem aperto de parafuso? Tem. Mas o chamado continua. Então não se preocupe que ninguém na face da terra pode fechar a porta que Deus abriu para você. Tem treinamento, tem disciplina, tem peia, tem tudo. Mas o chamado não. Então é isso que eu quero dizer para você hoje. Aqui a mesma coisa com Jacó. Eles se abraçaram, choraram. E aí, olha só, ele foi bem recebido. Toda vez que alguém é bem recebido, essa pessoa sente vontade de dar presente. Pode notar, isso era antigo naquelas culturas, mas quando você é bem recebido e você tem condições, você gosta de dar presente, você gosta de abençoar as pessoas. Nossa, recebeu tão bem, se eu pudesse ajudar de alguma forma, gera esse desejo no coração. E é uma das 5 linguagens do amor. Para que você que não leu o livro ainda, compre o livro e leia. Porque existem 5 maneiras de você falar eu te amo para alguém. E uma delas é presente. O livro se chama As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, tá bom? Eu recomendo todo mundo ler esse livro, tá bom? Um livro de cabeceira. Vamos lá, estamos quase acabando agora. Versículo 11. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. Eu já tenho
tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Agora, Esaú queria andar com Jacó. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Presta atenção que isso é para o ministério, isso é para a tua vida e é para você entender. Eles fizeram as pazes e eles iam voltar juntos, só que os homens de Esaú eram guerreiros, valentes e homens. Jacó estava cheio de mulher e criança. Então Jacó disse: não tem como a gente andar no teu passo. Vocês estão preparados para isso. As crianças não estão. As mulheres não estão para isso. Então, deixa eles ir na frente. Vocês vão na frente e nós vamos andando no nosso passo. Um bom líder precisa entender que cada pessoa tem o seu passo. Nem todo mundo tem o mesmo passo, nem todo mundo levanta o mesmo peso, nem todo mundo consegue fazer as mesmas coisas. E compreender isso. Porque tu não veio, que não... Calma, Deus está trabalhando com ele. Conversa, sonda, não imagina. Lembra que eu disse? Nunca fique imaginando sobre as coisas sobre a vida dos outros, porque você vai pecar nos seus pensamentos. Estou imaginando que não veio porque é uma falta de compromisso, não veio porque só não tem compromisso, não ama a obra de Deus. Começa as acusações daí. E não sabe o que essa pessoa está passando, não sentou com aquela pessoa, não sabe nem o motivo. Então, Jacó, como era um homem já mais experiente, deixa eu externar logo a minha situação. O que está acontecendo? Por que eu não vou seguir dessa maneira? Porque eu tenho mulheres, eu tenho vacas amamentando, eu tenho crianças. Então, meu senhor, vamos entrar num acordo aqui, mas eu vou. Mas vamos lá, olha o que ele diz aqui, ó. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças. O bom líder era aquele que conseguia esperar e andar no passo do rebanho e das crianças. Não adianta a gente inventar um monte de coisa onde as crianças, o rebanho não está seguindo. Então é por isso que eu digo, a gente tem que fazer bem feito primeiro o que a gente já tem, para depois acrescentar mais coisa. Porque se eu acrescento mais coisa e o que eu tenho não está sendo bem feito, vai dar problema. Se eu já não tenho tempo para administrar isso aqui e eu colocar mais coisa para administrar mais situação, eu vou continuar a falhar mais ainda. Por isso que ele disse, eu não tenho como ir. Eu preciso andar um pouco mais devagar atrás, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Mas eu vou chegar lá. Qual é o objetivo? Chegar. Qual é o objetivo? Chegar. Se eu empurrar muito forte, se eu pressionar demais, eu mato a criança, eu mato a vaca, eu mato a cria, eu mato tudo. Se eu acelerar o processo, eu mato. Se a mulher estiver grávida e você tirar o filho antes do tempo, é um aborto. Vai morrer a criança. Tem um tempo certo para sair do ventre. A promessa tem porque Deus falou comigo, calma. A promessa é pelo menos 9 meses. Porque Deus já me deu uma palavra, calma. Deus deu uma palavra para Jacó há quanto tempo atrás? E ele passou, calma, nem assim não. É isso que eu estou dizendo, tem que ter tempo. Eu sou o rei, já pensou Davi? Eu sou o rei agora, todo mundo tem que se curvar. Foi isso que Davi fez? Não, ele foi ungido rei, foi limpar cocô de ovelha. Ele foi continuar no pasto. O negócio é que a gente é muito enxerido. Não quer saber esperar o tempo. Vai se metendo no meio sem Deus ter liberado, sem Deus ter chamado, sem nada. Quando Deus chama e diz, o que tu queres? É diferente. Deus dá um sonho para Salomão e pergunta, o que tu queres? Eu quero sabedoria e conhecimento para guiar o teu povo. Mas foi Deus que perguntou. Está entendendo? Aqui é outra coisa. Ele queria ser abençoado. Quer ser abençoado? Luta com Deus. Quer ser abençoado? Gasta com Deus. Porque Deus tem estrutura para ficar o dia todinho com você. Deus tem. Às vezes você quer um homem, eu quero que você fique comigo o dia todinho. Calma, vai gastar o dia todinho com Deus.
Deus vai ter o dia todinho para você, onipotente, onipresente, e vai estar lá a presença dele. Ou seja, quem é que tem desculpa hoje? Se o véu foi rasgado? Ninguém. Por isso que o problema normalmente está na gente. Porque a hora que eu quiser mais de Deus, eu tenho esse livro aqui, ó, a Bíblia. Eu tenho a opção de deixar de comer, vou ficar só para Deus, vou ver filme evangélico, eu vou orar o dia todinho, eu vou orar, eu vou ouvir pregação, vou me separar para Deus. Hoje eu nem durmo buscando a Deus. O que vai acontecer? Milagre. É milagre. Milagre. Você está demonstrando que você quer mais. Está plantando. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Tá bom? Teve uma pregação que eu preguei, eu lembro até um amigo meu, que é policial hoje do raio, ele sempre lembrava que eu preguei muito, muito, pouco, pouco. Se você planta muito, você colhe muito, muito, muito e pouco, pouco. Agora você quer colher muito, plantando pouco, e vai dar certo? Não vai, não vai, não vai. 1 vira 2, 10 vai virar 20, 100, vai se multiplicar. Tudo que você planta é multiplicado. E para finalizar, ele disse assim, ó: e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. O que ele está dizendo? Eu consigo ir, mas eu não quero ir sozinho. Eu consigo ir, mas eu quero que todo mundo consiga ir também. Eu quero que todo mundo chegue lá. Qual é o propósito de eu mostrar que eu consigo chegar e ninguém chegar? Qual é o propósito de eu fazer uma coisa só por causa de mim? Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que ver o que eu estou fazendo, se eu estou pensando só em mim ou eu estou pensando em todo mundo. Na igreja como um todo, numa família como um todo, né? Então, e para terminar, Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para o Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade, porque 100 peças de prata comprou dos filisteus Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e chamou Elobe Israel. O que Jacó fazia? Ele sempre levantava um altar a Deus. Ele sempre dizia que Deus me deu. Eu vou dar um nome para isso aqui. Aqui é Betel, porque eu vi Deus face a face. Ele é Manaim. Vários nomes por causa do encontro que ele tinha com Deus. Até a nossa vigília eu falei: Peniel, vamos orar aqui até Deus responder. Deus responde. E eu digo para você: só você pode fazer essas coisas. Ninguém podia fazer por Jacó ali, era ele Deus. Tem coisas, tem bênçãos na nossa vida, tem lugares em Deus que a gente vai chegar, que sou eu e Deus, é o seu coração. A fé é interpessoal, você tem que buscar. Eu posso te incentivar: olha, ora que Deus vai te abençoar, ora que Deus vai abrir a Bíblia, só que Deus vai te trazer a bênção, mas eu não posso ler por você, eu não posso orar no seu lugar. Eu posso orar e interceder por você, mas você tem que fazer, e eu tenho que fazer. Então eu queria encerrar hoje. Vocês podem notar que eu estou acabando mais cedo, e eu queria que você ficasse de pé. Hoje foi um dia de eleição. E outra coisa que eu quero dizer para você, olha só: eu não me meto de forma alguma em política. Vocês nunca viram, nem nunca vão ver mesmo, isso aqui eu garanto, porque realmente não é do meu feitio. Mas no momento que alguém ganha ou deixa de ganhar, ele se torna o nosso prefeito. Então nós, como igreja, temos que orar pela pessoa que ganhar ou quem não ganhar. Temos que orar para que Deus possa usar essa pessoa e não levar para o pessoal, porque a palavra de Deus que diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Independente se eu gosto ou não gosto, eu nem sei quem ganhou, quem não ganhou, não tenho nem ideia, mas que nós devemos orar por isso sim, não ficar magoado, não ficar: meu Deus, é um partido, é um time igual a luta de futebol, não. No momento que alguém ganha, nós precisamos, como igreja, orar para que Deus use tal pessoa que ganhou para fazer uma boa administração aqui. Não leve isso para o particular e para brigas e rixas. Eu queria que você fechasse os olhos.
O segredo dessa mensagem toda é: lute até que você vença. Lute até vencer. Mas lute com quem? Com Deus em oração. Com Deus a sós. Fique sozinho. Ele ficou sozinho. Depois daquela luta, Deus mudou o nome dele. Deus tocou o coração do irmão dele. Eles começaram a se abraçar e se beijar. E houve a bênção de Deus naquela família. E a rejeição que Jacó tinha já não existia mais, porque ele já não se via mais como Jacó, ele se via como Israel. Não se veja mais como Jacó, você é Israel, depois que você entregou a sua vida para Jesus, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, queria que você colocasse as mãos para frente. Eu vou orar por você no seu lugar, porque é impossível nós chegarmos aqui com a idade que nós temos, seja de qual for, sem que nós não tenhamos passado por alguma espécie de rejeição. Nós fomos sim rejeitados em algum momento da nossa vida. Alguma coisa tem que Deus quer sarar, porque senão nós não teríamos tanto problema de relacionamento. Os problemas de relacionamento vêm da rejeição. Você não consegue ser corrigido, você não consegue receber uma opinião de outra pessoa, você não consegue receber um não. Tudo você sente que estão lhe atacando, que não gostam de você, que não lhe amam. Isso não é verdade. E isso é a rejeição que vem do passado, que Deus quer quebrar nesta noite. Deus quer quebrar essa rejeição, Deus quer tirar esse fardo do seu coração, essa raiva, o rancor, a perseguição, tudo a gente vê dessa maneira, porque tem uma raizinha lá de rejeição que Deus quer remover nesta noite, quer mudar o nome, quer mudar a situação, quer mudar isso. E eu desafio a você, nós estamos aí na segunda semana, né, do jejum de Daniel, nós estamos aí cada vez afunilando mais, né, para buscar mais ao Senhor. Que tal você pegar esse gancho aí e começar a lutar com Deus? Já pensou aí? Peniel, que tal essa semana você gastar tempo orando, lutando com Deus a sós, em particular, até que Deus apareça para você, até que Deus responda a sua oração, até que Deus conceda a sua bênção. Coloca a mão para frente que eu vou orar com você, vou orar com toda a igreja, né, agora aí mesmo onde você está, porque eu creio que essa é uma oração necessária para todos. Mas se alguém quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, só se alguém aqui ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você pode sair do seu lugar e vir para frente. Mas caso contrário, todos nós vamos orar, porque nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos que o Senhor desate o nó, que o Senhor desate e quebre toda e qualquer rejeição existente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti, Senhor. Nós aprendemos com Jacó, Senhor, a lutar até vencer, a não permitir que a nossa bênção se vá. Eu vi o anjo, e aí? O que aconteceu depois que você viu o anjo? O anjo podia ter ido embora e nada ter acontecido. Deus quer que você lute com o anjo, que você diga: eu não deixe que a sua presença saia até eu receber a minha bênção, até essa situação mudar, até haver uma resposta do Senhor. Espírito Santo, eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos visitar nesta noite como igreja, Senhor. Nos dá vitória, Senhor. Quebra toda rejeição, quebra toda infecção na alma, Senhor, todo complexo, Senhor, de inferioridade, todas as coisas, Senhor, que fazem as pessoas se verem menor, não se verem aceitas, se verem acusadas, se verem como se as pessoas não as amassem, Senhor. Quebra isso, Senhor, e derrama nessa noite o Teu amor, como houve, Senhor, entre Jacó e Esaú. Beijos, abraços e reconciliação, como nós aprendemos no Salmo 133, como é bom e quão agradável é quando os irmãos estão em comunhão. Ali o Senhor derrama a bênção eterna. Aquele momento de Esaú com Jacó, Deus derramou uma bênção eterna na vida deles. Ali ele teve a bênção que tanto ele queria. Bênção não é só ter carro e ter casa. Bênção é você ter paz do Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. E eu oro que nesta noite, que a paz do Senhor Jesus toque o teu coração, toca a tua vida, toca a tua família. Sejam revestidos de paz, sejam revestidos de amor. Que a graça, que a paz e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ter culto
na quarta-feira, convide alguém, tá certo? Que vai ser uma bênção.